princípio da publicidade processual, coleta de dados, consulta processual e proteção de dados pessoais. Com a entrada em vigor da LGPD em 18 de setembro de 2020, uma das principais dúvidas sobre a aplicação da lei nos processos judiciais é: qual a relação da LGPD e da proteção de dados pessoais com o princípio da publicidade processual? A Constituição de 88 assegura, no artigo 93, inciso 9, que todos os julgamentos serão públicos. E a nossa legislação infraconstitucional, principalmente o Código de Processo Civil, desde o CPC de 39, amplia essa publicidade para todos os atos processuais. A publicidade é a regra, o segredo de justiça é a exceção. Isso, como eu falei, vem desde 39, o CPC de 73 manteve essa regra parecida, e nós temos hoje as regras, não só o artigo 11 do Código de Processo Civil, que praticamente ele reproduz o artigo 93, inciso 9 da Constituição, e o artigo 189 do CPC regula de uma forma mais específica o princípio da publicidade e inclui as exceções à publicidade que estão relacionadas basicamente com a proteção do interesse público ou social ou com a proteção da intimidade, seja de pessoas naturais, seja até mesmo de pessoas jurídicas, como, por exemplo, a proteção do segredo industrial. Só que nós vivemos hoje em um mundo hiperconectado, digital, e usamos regras legais que foram elaboradas na década de 30 do século passado, entraram em vigor em 1940, ou seja, mais de 80 anos, numa época em que nem se fabricavam máquinas de escrever no Brasil. Ou se redigiam os atos processuais com caneta tinteiro, ou com máquina de escrever importada, manual ainda, não existia nem a máquina de escrever elétrica. Não é possível manter essas regras hoje em dia com o mesmo contexto que existia 80 anos atrás e com os riscos que existem com essa livre possibilidade de coleta de dados pessoais na rede mundial de computadores e com o uso desses dados para finalidades variadas. E além do risco da prática de atos ilícitos com esses dados pessoais que são tornados públicos nos processos judiciais, há também hoje em dia um excesso de coleta e do uso de robôs, de bots, para fazer o chamado web scraping, que é essa coleta automatizada de dados em sites dos tribunais para uso em sites privados e muitas vezes para serviços pagos. É possível fazer a coleta de dados pessoais que são fornecidos pelas partes, testemunhas e outras pessoas para o exercício regular de direitos em um processo judicial, essa é a base legal utilizada, para outra finalidade diferente dessa, sem o consentimento dos titulares. A LGPD prevê no artigo 7º que é dispensado o consentimento quando a própria parte, o próprio titular, tornar públicos os seus dados, mas assegura que sejam observados os direitos do titular e os princípios de tratamento dos dados previstos no artigo 6º da LGPD. Ou seja, quem coleta esses dados pode usar uma outra base legal, mas tem que observar a LGPD. Então ficam essas dúvidas sobre se isso é permitido e o que pode ser feito. Nós tivemos recentemente, na semana passada, no dia 7 de maio de 2021, o site do STF ficou indisponível e até hoje não voltaram todos os serviços e provavelmente o que foi noticiado foi um excesso de coleta de dados automatizadas feitas por esses bots que fazem esse web scraping para usar esses dados públicos de processos judiciais para uma outra finalidade que não aquela buscada por meio do processo. E, coincidentemente ou não, na sexta-feira, também terminada uma sessão de julgamento virtual do STF, foi afetado o tema 1141 da repercussão geral, em que o Supremo vai discutir sobre a responsabilidade da coleta de dados retirados de atos públicos, de decisões públicas publicadas no site do tribunal e usadas e divulgadas em buscadores na internet ou em outros sites na internet. Esse tema 1141 da repercussão geral, ele vem de um recurso extraordinário interposto contra o IRDR número 16 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
que decidiu que essa divulgação em outros sites e por terceiros de dados públicos retirados de uma decisão, de um processo judicial público, não gera responsabilidade civil do terceiro que realizar essa divulgação. No caso em que se discutiu, nos casos que levou, foram afetados a esse RDR número 16 do TJRS, a parte autora tinha movido uma ação trabalhista contra o seu ex-empregador, foi vencedora, houve recurso, o TRT decidiu e o acórdão foi coletado por sites jurídicos e divulgados na internet. Então, se a pessoa entra, faz uma consulta no site do TRT, não é possível consultar pelo nome da parte. Mas se eu procurar o nome da parte desse acórdão que foi divulgado em outros sites, eu consigo achar esse processo e o nome dessa parte, e aí essa pessoa não conseguiu retornar ao mercado de trabalho porque qualquer pesquisa simples pelo nome dela na internet mostrava a existência dessa condenação trabalhista em uma ação que ela moveu contra o ex-empregador. O TJRS decidiu que não há a responsabilidade do site, do buscador, pela divulgação de dados públicos existentes em um processo judicial, e é essa questão que vai ser apreciada no tema 1141 do STF. E isso pode levar a uma discussão mais ampla sobre de que forma a LGPD deve ser regulada nos processos judiciais. E especialmente os reflexos sobre o princípio da publicidade, com a consulta processual, a pesquisa de jurisprudência, a divulgação ou não de dados pessoais nas decisões públicas na internet, é um tema que eu já escrevi alguns artigos sobre isso, que podem ser lidos no meu site oscarvalentecardoso.com/blog. Eu encerro por aqui e logo mais eu volto com outros vídeos sobre processo e proteção de dados. Até mais!